Nada menos de 5 milhões de acidentes de trabalho foram registrados no Brasil entre 2007 e 2013, segundo uma atualização divulgada pela Previdência Social. Deste total, 2 milhões e 250 mil resultaram em afastamento temporário do trabalho, invalidez permanente ou até a morte. Pelo menos 58 bilhões de reais foram pagos pelo INSS em indenizações aos acidentados neste período. Quais são os direitos do trabalhador e quais os deveres da empresa? Para esclarecer estas e outras dúvidas sobre este assunto, o convidado do programa Saiba Mais de hoje é o advogado José Augusto Lira. Como vai, doutor? Tudo bem? Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Doutor, então o que configura um acidente de trabalho? Perfeito. Um acidente de trabalho é um ato praticado pelo empregador que concorre direta ou indiretamente para aquele infortúnio. Eu costumo dizer o seguinte: uma coisa é eu falar para os meus empregados. No próximo sábado teremos um torneio de futebol society de adoração ao meu chefe. Eu estou convocando todo mundo. Qualquer problema que aconteça num evento desse será configurado acidente do trabalho. Uma outra coisa é eu falar: no próximo sábado eu convido a todos para que venham para um evento de futebol de adoração ao chefe. O que acontecer nesse dia não vai ser acidente de trabalho. Então, uma coisa é o ato determinativo do empregador. Ele quer que você faça aquilo. Outra coisa é o ato de vontade. Você vai ou não ao encontro da empresa no próximo sábado? Essa é a primeira colocação. A segunda colocação vai ter que ser um ato praticado pelo empregador ou a omissão desse ato. Vimos agora, né? Segundo, vai ter que ter a ocorrência de um dano. Vai ter que gerar numa outra pessoa o dano. E para se configurar o acidente de trabalho, vai ter que ter uma relação entre a primeira afirmativa que eu fiz, a ação ou omissão do empregador, a existência de um dano. Teve uma relação entre esses dois, o resultado configura o acidente de trabalho. Agora, existem tipos de acidente de trabalho, né? Poderíamos definir quais são esses tipos? Pois não. Nós temos primeiro o tipo da residência local de trabalho, que nós chamamos trajeto. Residência, local de trabalho e trajeto, que ele é o mais usual, né? A característica dele. O setor de perícias médicas do INSS, ele é que é o competente para entender o que é tipo. Eu posso entender, por exemplo, e defender de que se um cidadão sai do seu trabalho, vai à sua faculdade e da sua faculdade vai para o seu domicílio, isso é uma rotina habitual. Se ele sofreu um acidente entre a saída do trabalho e a ida à faculdade, isso para mim vai ser acidente de trabalho, porque isso é uma habitualidade. O acidente de trabalho, ele se preocupa bastante, Gabriel, com a questão da habitualidade, ou seja, algo que é habitualmente feito. A eventualidade pode gerar acidente de trabalho? Pode, mas já é muito difícil, que é algo que o empregador não concorreu. Se eu na sexta-feira saio do meu trabalho, passo primeiro no happy hour, tomo um chopinho gostoso e sofro um acidente, isso não vai ser acidente de trabalho, né? Isso vai ser um auxílio-doença ou qualquer outra coisa caracterizada. Então, tem que estar um comando direto ou indireto do empregador. A característica, portanto, é a existência de uma relação entre aquela atividade que o empregado fez e o exercício do cargo que ele ocupava. Essas duas questões devem estar bem ligadas. Certo, o senhor respondeu agora nessa última questão, essa parte do deslocamento entre casa e trabalho. Muito trabalhador tem dúvida a respeito dessa situação. Perfeito. Quando a pessoa está no deslocamento entre casa-trabalho ou trabalho-casa, após o expediente, e sofre um acidente, também se configura um acidente de trabalho? Perfeitamente. É excelente a pergunta, como todas da casa. Por um bom tempo, e ainda há uma ideia de que o acidente de trabalho seria apenas aquele que ocorre em até 2 horas. Isso foi durante muito tempo, sem querer falar em jurisdiceis, uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dizia que o deslocamento, residência, local de trabalho, residência, o acidente de trabalho seria em até 2 horas.
Mas no mundo moderno, com os engarrafamentos que as metrópoles têm, isso se deslocou. Então, hoje, o que prevalece para nós para registrar um acidente de trabalho é o ânimo de se deslocar. O empregado, ele tinha o ânimo de se deslocar da residência para o local de trabalho ou local de trabalho à residência. Não importa que se ele entrou em terceiras colocações, se ele foi para uma faculdade, se ele foi para uma pós-graduação, se ele foi para um curso, o que importa é que o ânimo de se deslocar. Lhe digo mais, se ele saiu do trabalho e era habitual ele ir para a sua igreja, orar, por ser religioso, por ser católico, aquilo é uma habitualidade dele, é uma rota dele. Nós chamamos de usos e costumes. Isso, então, se incorpora para o acidente de trabalho. Acho que essa última resposta até começa a complementar a próxima pergunta, que é a respeito desse deslocamento para um outro local, de casa para um outro local, antes de chegar até o trabalho. Vamos colocar um exemplo do dia a dia, muitos pais que deixam crianças na escola antes de ir ao trabalho. Também, nesse trajeto casa-escola, se acontece algum acidente, é caracterizado acidente de trabalho? Não tem a menor dúvida que é caracterizado acidente de trabalho, porque o ânimo, hoje, para todo advogado previdenciarista, trabalhista, existe o ânimo do deslocamento. Ele, quando se deslocou do seu domicílio, o lugar onde ele fica, se estabelece, para levar o filho ao colégio, ele não tinha como finalidade terminar o seu dia no filho. A finalidade dele era ir para o seu local de trabalho. Então, nesse trajeto, acontece algum problema, vai ser acidente de trabalho. Evidentemente, vamos deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores que honram a TV Justiça, e me honram também, que o INSS vai negar administrativamente. O setor de perícias médicas vai negar. Evidentemente, o segurado, o empregado, vai ter que procurar o seu advogado, ou não tendo condições de pagar, ganhando até 3 salários mínimos, vai ter que procurar os núcleos de prática jurídica nos diversos estados que compõem esse país. Todo ele vai ter o núcleo ou a própria defensoria para ingressar com o pedido do acidente de trabalho. Não tenha dúvida que vai haver uma negativa do INSS. Nós falamos a respeito de casos de acidentes que aconteçam no ambiente externo ao trabalho. A dúvida é a seguinte: e dentro do ambiente de trabalho, no deslocamento entre setores, por exemplo? Perfeitamente, né? Há de se colocar que o empregador ele tem o poder de mando, né? O que é o poder de mando? Ele tem direito a requerer, a requisitar, a determinar ao empregado que ele cumpra a sua atividade diária se deslocando entre setores, né? Ele pode sair de um departamento pessoal e ir para a área de informática, pode sair de um departamento pessoal e ir para a área de contabilidade, mas em todos esses itens ele está nas dependências físicas da empresa. Então, estando nas dependências físicas, não há assim a menor discussão se ele passar num piso, o piso não tenha sido bem lavado, esteja escorregadio ou tenha sido lavado com produto inadequado, ele cai, quebra uma perna, inquestionavelmente isso é acidente de trabalho. Ou qualquer outra escoriação que ele venha a sofrer, cai uma luz, machuca, e ele estava no deslocamento entre setores, necessários ou não à atividade dele ou dela, mas ele estava dentro da empresa. Isso, a caracterização é acidente de trabalho. Ele estava em serviço para o empregador ou estava em serviço pelo empregador. O para e o pelo, para nós, são itens que, quando você recebe um cliente, quando qualquer pessoa conversa sobre isso, o que você fazia, como é que você fazia, por que você foi fazer. Nas duas respostas, o acidente de trabalho vai estar configurado. Quando chega a direção da empresa, enfim, quando a empresa fica sabendo que aconteceu esse acidente, ela não deve ficar omissa, ela deve fazer alguma coisa para aquele trabalhador para que ele seja amparado, né? Perfeitamente, né? Existe um documento chamado CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, que o empregador tem a obrigação de expedir o CAT. Explico. Vamos imaginar que, em havendo óbito, o CAT deve ser expedido no mesmo dia. Vamos imaginar que alguém que tem uma atividade que trabalha aos domingos.
não importa, houve um acidente de trabalho, quem trabalha em fast food, lanchonete, shoppings, etc., houve acidente de trabalho, tem que ser preenchido o CAT. Não havendo óbito, o CAT deve ser preenchido no primeiro dia útil, imediatamente após. Certo. Entre os direitos do trabalhador que está afastado, entra o 13º, a pessoa que está afastada do trabalho pode receber o 13º salário? Perfeitamente, ele vai receber o 13º salário, né? A parte que ele trabalhou, o empregador tem que pagar dentro do número de meses. Vamos imaginar 12 meses. Ele trabalhou 8 meses. O empregador vai ter que pagar 8 dozeavos, considerando que um ano tem 12 dozeavos. E o INSS vai ter que pagar os 4 dozeavos. Há só uma questão que deve ser bem colocada: para fins de férias, na CLT, artigo 133, inciso 4º, se o empregado ficar afastado por mais de 6 meses, no período aquisitivo de 12, por mais de 6, seja por auxílio-doença, o que não é o caso da nossa entrevista, seja por acidente de trabalho, nesse caso ele perde o direito às férias. Então, quanto às férias, aproveitando que você me perguntou sobre 13º, é importante dizer isso. O empregado afastado por auxílio-doença ou acidente de trabalho por período superior a 6 meses, num prazo de 12 meses, ele vai perder o direito às férias. Quando ele tiver alta e retornar, recomeça a contagem de um novo período aquisitivo. Quais outros direitos de maior destaque a gente pode abranger quanto ao trabalhador afastado? Perfeitamente a estabilidade provisória. Né? A estabilidade provisória, a partir da alta, ele tem a estabilidade provisória pelo prazo mínimo de 1 ano. Mas você pode perguntar, doutor, por que mínimo? É o setor de perícias médicas do INSS que vai dizer. De repente, ele passa por um processo de reabilitação profissional, que o INSS, diga-se de passagem, tem excelentes trabalhos feitos nisso, mas ele fica com sequelas, fica com dificuldade de capacidade de locomoção, de locomotora, ele fica com, enfim, traumas. A estabilidade pode ser por prazo superior a 1 ano. Então, o empregador tem que esperar tudo isso e, quando ele retornar, ter a certeza que a estabilidade está assegurada, provisória. Então, ele não pode ser dispensado. Ele só vai poder ser dispensado se tiver uma coisa chamada inquérito para apurar falta grave, verificar a falta que ele teve e aí ele ser afastado. Há de se falar, a propósito, também, que enquanto o empregado estiver afastado, o empregador é obrigado a recolher o fundo de garantia do empregado, como se o empregado estivesse em atividade. Então, todos os aumentos que a categoria tiver, aumento seja por acordo coletivo, né, seja por convenção coletiva ou pelo próprio dissídio, a base de recolhimento do empregado deve ser alterada, né, com aquele aumento, independentemente do benefício que ele receba. O benefício que ele está recebendo não tem nenhuma ligação com o salário que ele ganhava, mas o recolhimento do fundo de garantia é feito sobre o salário. Então, teve o reajuste legal, e para nós e para o nosso telespectador entender, reajuste legal é fruto de acordo coletivo ou de convenção coletiva ou de dissídio coletivo. Isso vai depender de cada empresa. O aumento do salário, a base de cálculo é feita, isso vai refletir, vai resultar um melhor fundo de garantia para o empregado. O acidente de trabalho e a doença de trabalho podem gerar indenizações? Tranquilamente que podem, e o segurado, o empregado, deve estar atento a isso. O direito, ele é lógico. Se eu demonstrar o ato, uma ação ou uma omissão do empregador, a ocorrência do dano para o empregado e uma relação entre as duas, nós temos aí, Gabriel, o que nós chamamos de responsabilidade civil acidentária. Em havendo óbito ou havendo uma invalidez, eu vou ter os danos emergentes, todos os prejuízos materiais que o empregado teve em razão daquele acidente e os lucros cessantes, o que ele vai perder até 65 anos de idade. A doença do trabalho também gera a indenização.
ambas geram a indenização, que é a responsabilidade civil acidentária. Todos nós encontramos isso no Código Civil a partir do artigo 927, que dá o direito ao segurado, repito, a procurar seu advogado ou a procurar os núcleos de prática jurídica nos diversos estados e requerer, junto ao Poder Judiciário, o pagamento dessa indenização. Com absoluta certeza, isso dá sim. Não há como falar em acidente de trabalho sem citar prevenção, que, se não a mais, talvez seja uma das mais importantes características para se evitar um acidente de trabalho. O que a lei determina, doutor? Equipamentos de proteção individual são um deles? Perfeitamente, né? Hoje é fundamental, todo juiz hoje, quando ele vê uma ação de acidente de trabalho, ele verifica, essa empresa tem uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, anualmente é feita a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, existe uma brigada de incêndio que protege os empregados no caso de um incêndio realmente, existem supervisores que obrigam, que verificam se o equipamento de proteção individual está sendo usado. Se o empregador ele atua rigorosamente nisso, amanhã o empregador só tem a ganhar, porque no acidente do trabalho, a suposta indenização que o empregador pagaria, ela é diminuída. O juiz entende que o empregador ele foi atuante, ele foi firme no seu propósito. Agora vamos do outro lado, a empresa não tem CIPA, a empresa não tem reunião, a empresa não tem a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Em havendo acidente, a primeira coisa que um juiz vai olhar é: essa empresa não tem nada disso, mas ela não tinha CIPA, mas ela não tinha obrigação, então, com certeza, já é um passo para aquele segurado ter o seu direito a ter, como você bem disse, a indenização pelo acidente ou a indenização pela doença do trabalho. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela presença e por aceitar mais uma vez o convite da TV Justiça. Eu agradeço. Tá certo. O Saiba Mais fica por aqui. Até a próxima.